Aí, será que o pessoal vai adivinhar qual o tema do vídeo? Com essas camisas aqui, nada temáticas? Bem regionais, né? É. Inclusive, né? Essas camisas foram compradas na Água de Coco. Água de Coco, patrocina nós. A gente tá bem pensando no patrocinador Água de Coco. Loja lá de Fortaleza, Ceará. Mas eles vendem online também, né? Então Isso. a gente faz uma divulgação aqui antes do patrocínio pra ver se eles patrocinam a gente. Free propaganda. Fala, galera do Jockey, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe. Não sei, só sei que foi assim. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre o Alto da Compadecida. Galera, se você é uma das pessoas que acha que o cinema brasileiro é ruim, cara, você tá completamente enganado. Hoje a gente vai falar sobre uma obra extraordinária e sensacional, que é o Alto da Compadecida, né, galera? Galera, o Alto da Compadecida é uma obra que foi adaptada para uma série de TV em primeiro momento e em seguida foi readaptada para o cinema. Vamos entender que inicialmente, né, o Alto da Compadecida foi criado como um cordel, né, ali uma literatura muito comum no Nordeste, principalmente ali na Paraíba, por exemplo. E essa história que foi criada, né, por Ariano Suassuna, ela vai ser readaptada e vai chegar aos cinemas, né, com um corte um pouquinho menor para ser mais comercializado. Cara, o Ariano Suassuna, além de gênio da literatura brasileira, o cara é tão brabo, que ele ainda era professor. Né, pra você ser brabo no Brasil, você tem que ser multifacetado. No caso, ele era muito importante porque ele dava aula pra caraca. Cara, ensinava as crianças. O cara dava aula. Aulas. E o que é um filme baseado numa série, baseada num cordel, baseado no Ariano Suassuna, tem a ver com geografia? Tudo. A relação que a gente vai fazer hoje é da geografia nordestina com o desenvolvimento ali da peça ou do filme do Alto da Compadecida. Por mais que não seja um personagem principal, ali a figura do sertão nordestino é muito, mas muito bem trabalhada. Não só com as questões da paisagem em si, mas todo o desenvolvimento socioeconômico da localidade. Todo mundo liso de novo. De novo não, meu filho. Comigo é a primeira vez. É mesmo, minha flor. Deste o golpe do baú ao contrário. E a história do Alto da Compadecida se passa na década de 1930, numa cidadezinha do interior da Paraíba, chamada Taperoá. A gente vai ter como personagens principais na trama o João Grilo, né, que vai ser o... Caraca, eu travei, mano. A gente vai ter como personagens principais dessa trama o João Grilo, ali representando o amarelo calvo, baixinho e mentiroso, e o outro contador de lorota mor, com as histórias mais loucas do Nordeste, ali o Chicó. Eu mesmo já tive um cavalo dentro. Que isso, Chicó? Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. E quando se pede uma explicação, vem sempre com não sei, só sei que foi assim. Mas... Quem é o cara que fazia o Chico mesmo? É o... Celton Mello. O Celton Mello, Dalton Mello, quem Mello? É o Sheila Mello. Sheila Mello. Antes de continuar com a apresentação da nossa história, a gente tem que lembrar que a gente não pode generalizar o Nordeste. O Nordeste não é uma coisa só. Quando a gente fala de Nordeste, na verdade, a maioria das pessoas pensam em um lugar seco, pobre, semiárido, pouca chuva. Mas, na verdade, o Nordeste é muito diversificado. E por conta dessa diversificação natural, ele é subdividido em 4 sub-regiões, que a gente vai apresentar agora para vocês. A primeira subdivisão que a gente já pode falar é a divisão do que a gente chama, né, de litoral nordestino, também chamado de Zona da Mata. Pessoal, a Zona da Mata ela é a região conhecida por ter maior prosperidade econômica, tem um clima bem mais úmido. A vegetação original dela é a Mata Atlântica, por isso o nome Zona da Mata. E aparecem essas paisagens que a gente está mostrando aqui para vocês. Tá vendo a praia? Aí, bonitona, mano. Nunca fui pra lá. A próxima região que a gente pode destacar é a região do Agreste, que é uma transição ali entre a Zona da Mata, bem mais úmida, e o sertão, muito mais seco. A gente pode destacar algumas características dessa região, principalmente por conta ali do relevo chamado Planalto da Borborema. E também a gente pode destacar o abastecimento com fruticultura, horticultura, uma das áreas onde você tem principalmente a produção da indústria de laticínios. Não é à toa que todas as vezes que você vai, por exemplo, ao Nordeste, você traz 3 coisas diferentes. A manteiguinha de garrafa, o doce para sua avó e aquela camisa foi ao Nordeste, lembrei de você. Faltou o queijo coalho. E o queijo da Serra da Canastra. Não, é Minas Gerais. É, porque ele é o início do semiárido nordestino.
Que fazem. A próxima subdivisão que a gente vai falar é a que a gente encontra a história do Alto da Compadecida, que é o sertão do Nordeste. É o que o pessoal lembra quando a gente fala de Nordeste, principalmente ligado às questões climáticas de falta de chuva, estiagem, seca e tudo mais. Essa região ela é caracterizada pelo clima semiárido, baixa pluviosidade, ou seja, pouca chuva ao longo do ano. E ela marca todas aquelas paisagens que a gente está acostumado a ver quando vem nos noticiários falando que o Nordeste sofre com a seca. O sertão era tipo a gente quando era adolescente. Sabe por quê? Não. Vivia na seca. Pô, que fase. Que verdade. Que verdade difícil de engolir. Acontece. Mas a gente casou, a gente superou a adversidade. Nerdolândia venceu. E a última subdivisão nordestina é o que a gente chama de meio norte. O meio norte vai ser a região mais interiorana do Nordeste, fazendo ali a transição entre o sertão nordestino com ali a região norte, né, ali com a parte da Amazônia, onde você vai ter, por exemplo, o Babaçu, a Carnaúba, as palmeiras ali predominantes, né? A gente sabe que o Palmeiras não tem mundial, inclusive. E ali você vai ter mais uma área com menos população e muito mais ação, por exemplo, do extrativismo vegetal. Dica pra quem vai fazer prova de concurso militar, Babaçu, Carnaúba. Galera, e depois de entender como que se subdivide o Nordeste, entendendo ali a diferença entre cada sub-região, a gente vai perceber que a série ou o filme se passa na sub-região do sertão nordestino. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá pra ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Aquela região um pouco mais pobre, mais castigada pela estiagem, pela seca intensa. E a gente vai perceber alguns elementos naturais bem interessantes, como o clima, a vegetação e alguns outros elementos, como por exemplo, o sotaque das pessoas e também a forma sempre alegre e brincalhona de lidar com as coisas da vida. Ah, Chico, descobri. Você tem cara de ajudante. Você acha? E dos bons. Você ajuda o padeiro e com o dinheiro que ele lhe pagar, você vai e me ajuda. Acho que eu tenho cara de besta? Besta e ajudante é quase a mesma coisa. A gente tem os dois principais personagens, né, o Chicó e o João Grilo, eles sempre estão dando algum tipo de jeito, né, na vida deles para conseguir se alimentar. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Conseguir um trabalho, alguma coisa do tipo. Isso demonstra muito bem como é que é a dificuldade ali no sertão nordestino, ali na década de 30, né, aqui no Brasil. Então você consegue perceber que eles estão sempre arrumando um trambique para conseguir um emprego, seja com histórias, com mentiras, ou até mesmo com lorota tentando enganar ali seus empregadores. E para viver ou sobreviver, o Chicó e o João Grilo ficam arrumando um monte de trambique. Eles arrumam um emprego na padaria, são mal remunerados, maltratados, não tem nem um pouco de valorização, tipo o trabalhador brasileiro. Padrão. E eles ficam tentando arrumar ali coisas a mais para conseguir ganhar alguma vantagem, algum dinheiro ou até mesmo comida. Seja comendo bife passado na manteiga da cachorra, E a cachorra come a comida deles e morre. ou até mesmo conseguindo providenciar ali um funeral com direito a missa pregada em latim. Cumprido agora, meu patrão e minha patroa estão livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. Ou até mesmo tentando enriquecer, casando com a filha do major. Prazer, seu É Chicó. Chicó. Chicó de quê? É Francisco Antônio Ronaldo Hermenegildo de Aragão Correia Vaz Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome desse ninguém decora. Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda que ele até se confunde. Doutor Chicó, como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada. Sendo que ali eles enganam todo mundo, enganam ali o machão do local, enganam o capitão, enganam o major, enganam o bispo. Pra sobreviver vale tudo. Enganação ali é lixo. Ali é uma arte. Qual é, mané? Quer uma tangerina? Pô, aí sim. Onde é que tu arrumou essa tangerina, cara? Então, eu tava vindo pra cá, aí passei ali no Agreste. Aí tava andando, caiu 3 tangerinas na minha cabeça, tangerina importada diretamente ali da Serra da Canastra. E ela é da fruticultura, horticultura itinerante agrícola do Latifundiário 2. Cara, não tem nem pé de tangerina no caminho pra cá. Tamo no causeiro, mano. Não sei que foi assim. 2 horas depois.
Galera, ali o clima ele vai representar um grande entrave para um desenvolvimento social. A gente consegue perceber que a cidade de Itaperoá ela é muito pobre. Isso vai ter influência também no que diz respeito ao desenvolvimento social. A gente consegue ver o grupo ali do cangaço se desenvolvendo, que são pessoas que vão lutar, por exemplo, contra a concentração de renda, contra os fazendeiros e principalmente vão servir como se fossem Robin Hoods da localidade. Eles vão ali roubar as coisas, saquear e redistribuir para a população. Em alguns momentos servindo até mesmo como um símbolo, né, de heróis locais, principalmente por conta da redistribuição do que eles saqueavam pela população mais pobre ali na região. Mas nem todos os grupos de cangaceiros eram bem vistos pela população por trazerem algum tipo de benefício para os mais pobres. Vale lembrar que também tinha alguns grupos que eram extremamente violentos e também saqueavam cidades, saqueavam pessoas mais pobres, roubavam, matavam qualquer pessoa que estivesse pelo seu caminho. Inclusive, é esse exemplo que a gente acaba vendo no Alto da Compadecida, com... esqueci o nome dele. O quê? Severino. Quando aparece a figura ali do Severino com seu grupo de cangaceiros para tocar o terror, atormentar todo mundo e matar quem tiver pela frente. O maneiro é que o Severino, ele não tem preconceito nenhum, né? Ele chega aí, é tipo Shaft. Bate em mulher, bate em homem, bate em padre, bate em bispo, bate em todo mundo, filho. Padeiro, João Grilo. Não tem preconceito, ele mata todo mundo sem distinção de pessoas, sem distinção de cor, de raça, de religião. Ele mata todo mundo de igual forma. Pró-diversidade. Severino representando o cangaço da diversidade. Interessante, cara, lembrar que o Severino ele também é reflexo de uma questão socioeconômica bem complicada, né? Porque ele vem de uma origem extremamente pobre, né? Passando necessidade quando criança e teve a sua família toda assassinada. Tu vê que não é só a pobreza em si, mas toda a violência que acontece no campo, que não é só um reflexo brasileiro, mas é um reflexo latino, né? Até mundial. E tu vê que não basta ser só a pobreza, mas a violência com que o pobre ele é tratado constantemente. E aí quando a gente vê ambientes pobres, a gente vê que tem um aumento sempre de violência. Seja cidade, seja campo, qualquer lugar onde tem uma maior concentração de pobreza, maior índice de violência. Acaba que vira um barril de pólvora, né? Para casos como esse. Um outro ponto muito marcante que a gente pode observar na série é a questão da religiosidade no Nordeste, principalmente no sertão, aquela área mais pobre, onde as pessoas tinham falta de tudo e acabavam sempre esperando ali do divino, né? Esperando da sua crença algo que pudesse ali os salvar daquela situação difícil. E a gente consegue observar que essa região tem uma íntima relação entre religiosidade e cultura. A maioria dos elementos culturais que a gente observa tem relação com religiosidade. E isso também é muito mostrado na obra ali do filme. Não só representando, por exemplo, né, o bispo, o padre, mas você vê, né, todo o desenvolvimento da obra, né, ali pro final do filme, que o João Grilo ele tem toda uma relação não só com Jesus ali no purgatório, mas também com Maria. Então tem toda essa questão da divindade, do catolicismo também atrelado à obra. Tem a parte que eu acho muito engraçada, que é o Chicó falando sobre Jesus. A representação de Jesus na série, ali no filme, né, é como uma pessoa negra. E ele justifica que Jesus é negro porque ele é do interior da Bahia. Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde, Chico? No céu. Diz que lá a romaria é 1000 vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. Pessoal, vocês conseguem entender que esse é um clássico brasileiro, né? Um clássico literário que marcou não só os cordéis na literatura, mas também o cinema? Ela retrata muito bem a questão climática ali do Nordeste, retrata também as condições socioeconômicas da população local, fala principalmente da religião predominante ali na região também de Itaperoá, e ao mesmo tempo é divertido, você tem toques de drama, você tem toda a parte ali retratando uma crítica social. Cara, o Ariano Suassuna era brabo. E o destaque máximo para esse filme, a série e tudo mais, seria as mentiras e as lorotas com muito humor contadas pelo Chicó e pelo João Grilo, que são histórias, assim, inacreditáveis. E ainda vale lembrar, pessoal, antes da gente encerrar, que o Nordeste é muito diversificado, a gente não pode generalizar o Nordeste. Como a gente já viu, são 4 sub-regiões com as mais diversificadas paisagens e condições que a gente pode imaginar. Desde sotaque, né, paisagem, condições socioeconômicas, até mesmo a literatura local. Cara, mas também é óbvio que o pessoal vai achar que o Nordeste é só sertão, é só seca, fome e miséria. Que é o que aparece no Globo Repórter. Toda hora bota lá, veja como o solo do sertão do Nordeste é rachado. Veja como falta água no sertão do Nordeste. Como falta comida, Como né? falta comida. O Nordeste pro Globo Repórter é só sertão, filho. É só seca, só fome, só falta de condições. E na década de 90 a gente só tinha acesso à TV aberta, então era
era isso. O que me deixava bolado era o repórter vendo toda a condição ruim, aí vendo lá as crianças, né, passando fome, né, maior dificuldade, e o cara nem pra ajudar com R$1, cara. Isso me deixava muito bolado. Filmando, pá. Uma criança passando fome, ó, que cena incrível. Vou botar Desliga a câmera e vai embora, né? Vou botar aqui no jornal e é isso, não vou ajudar ninguém não. Que fase. E pra finalizar, pessoal, vale lembrar que o nosso país é muito rico culturalmente, tem um folclore riquíssimo, muito diversificado. E a gente tem histórias interessantíssimas, autores muito importantes e também filmes muito relevantes. Vale lembrar aí que a gente tá falando do Auto da Compadecida, que é um dos melhores filmes que já foram feitos no nosso país. O Nordeste, que nem é lá a maior região do Brasil, tem essa variedade de climas, vegetação, relevo, hidrografia, população. Agora, o resto do Brasil, o quinto maior país do mundo, ele é extremamente diversificado. De norte a sul, leste a oeste, é muita coisa. Então se você é gamer, nerd ou geek... Ou se você é um contador de lorota mor, como o Chicó... Não sei. Só sei que foi assim. Não se esquece de comentar aqui temas e sugestões para os próximos vídeos. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.